Olá, e a pergunta de hoje, na realidade, é um compilado de perguntas sobre o mesmo tema e veio da Márcia, que ela falou assim: tudo sobre chás, please. A outra pergunta que ela fez foi: chás, pode misturar sem preocupação? E aí, nesse mesmo sentido, a mesma pergunta foi feita pela Kati e ela perguntou assim: tenho uma dúvida com respeito aos chás. Há limite de mistura de ervas? Todas as ervas combinam ou tem que ter cuidado? Excelente pergunta. E aí eu preparei aqui um compilado de tudo sobre chás para esclarecer algumas dessas dúvidas e ajudar vocês aí nas melhores escolhas do chás, porque os chás, para quem me acompanha lá no Instagram, vê o quanto que eu uso chás no meu dia a dia. Eu tenho o chá da manhã, o chá da tarde, o chá da noite, então pelo menos 3 xícaras de chás por dia eu tomo, cada um de uma forma diferente, com objetivos diferentes. E isso, dependendo também da fase do ciclo menstrual, também existem chás que são mais interessantes, então a gente pode aprofundar isso em um outro momento, mas o mais importante é que a gente tem chá para tudo, né? A gente tem chá que vai auxiliar em vários processos dependendo dos nossos objetivos. E a primeira coisa que eu vou mostrar para vocês aqui, que vai aparecer na telinha, são as diferentes denominações de chás. Então, para você falar chá, então você vai encontrar muito, principalmente fora do Brasil, o que você vai denominar de chá são as infusões que são feitas a partir da Camellia sinensis. A Camellia sinensis é uma erva maravilhosa, milenar, assim, foi a partir dela que começou a ser utilizado de forma bastante expressiva, ser utilizada como uma fonte para a cura de diversas doenças e até mesmo dessa forma para apreciar o verdadeiro chá. Então, quando a gente fala chá, lá fora, chá normalmente são denominações para a Camellia sinensis. As outras infusões ou as outras ervas que a gente utiliza, que a gente também chama de chá, mas o ideal seria separar, chamar essas outras ervas de infusão ou de decocção, elas são, a gente pode utilizar ou as folhas ou as flores da planta, de outras plantas, né, que não são da Camellia sinensis, ou fazer a decocção. A decocção a gente faz em partes mais duras das plantas, das ervas, como por exemplo, as raízes e cascas. Então, casca, o que é decocção? É ferver junto. Você ferve a água, enquanto ela está quase ali começando a ferver, você acrescenta ali a sua erva que você quer fazer, a sua raiz, por exemplo, um gengibre, e aí você deixa ali fervendo por 5, 10 minutos, dependendo da raiz, dependendo da casca. A gente tem tempo para tudo, para cada uma delas, tá bom? Então, falando da Camellia sinensis, a Camellia sinensis é uma das plantas que tem mais estudos sobre ela. Ela é utilizada muito no Oriente, assim, então tem vários estudos de benefícios para a saúde, para benefício para emagrecimento, para saúde cardiovascular, benefícios cerebrais. E o que é mais interessante é que a Camellia sinensis ela tem um teor de cafeína. Só que a grande diferença dela e o benefício dela para a nossa saúde mental é que ela também tem um alto teor de L-tianina. A L-tianina é um composto super importante que ajuda a equilibrar e deixar o nosso cérebro num estado mais de foco e de concentração e também ajuda a entrar em estados de relaxamento. Então, essa combinação cafeína e L-tianina que tem dentro da Camellia sinensis promove esse efeito cognitivo muito interessante. Agora, é claro que dependendo da forma como ele é feito, por isso que eu coloquei aqui, a Camellia sinensis é onde a gente vai ter a forma de matcha. O matcha, a diferença do matcha para o chá verde é basicamente a forma como ele é colhido e a forma como ele é produzido. O matcha ele não é exposto à luz, à radiação solar. E isso faz com que ele fique realmente bastante verde, com bastante clorofila, com bastante compostos também antioxidantes e anti-inflamatórios. A diferença entre chá branco, chá verde, oolong, chá preto e a outra forma que é o pu'er tea, né, eles são formas diferentes também de colheita e também de oxidação e fermentação. O chá branco e o chá verde, eles não são oxidados e não são fermentados. Qual que é a diferença entre eles? É o tempo de colheita. O chá branco, a colheita dele é um pouco antes
do chá verde. Ele também, o chá branco, ele tem uma quantidade de componentes antioxidantes, anti-inflamatórios, muitas catequinas, né? As catequinas são esses compostos mais benéficos do chá. E o chá branco e o chá verde a gente encontra um dos compostos mais importantes dessas catequinas. O mais importante chama epigalocatequina 3-galato. Esse é o nome da catequina, parece um nome muito estranho, mas ele é o que tem mais ação anti-inflamatória, antioxidante, anti-câncer. Regula também todas as nossas ações para melhorar o nosso metabolismo, tá bom? O chá oolong e o chá preto e o pu'er, eles passam por um processo também de oxidação ou fermentação. O oolong, ele é semi-fermentado, semi-oxidado. O chá preto, ele já tem um processo de oxidação de um tempo maior. E o pu'er tea, ele é um pouco mais refinado, ele é colhido, a erva. A Camellia sinensis é de uma região bastante específica, então ele é um pouco mais difícil da gente encontrar aqui no Brasil também, mas ele é bastante consumido. E a diferença é que quanto maior esse processo de oxidação e fermentação, maior a quantidade de cafeína, tá? Então o chá preto, ele tem uma concentração de cafeína muito maior do que o chá oolong e do que o chá verde, tá? Os outros chás, que são chamados de infusões, né, que pode ser das folhas ou das flores, a gente tem duas formas de preparar ele. Ou das folhas fresquinhas, que você pode colher direto lá do seu quintal e preparar um chá, só que, porém, para você conseguir extrair as quantidades ideais daquele ativo, dos componentes principais daquele chá, você vai precisar de uma quantidade maior e de um maior tempo de infusão ali para você conseguir obter ele. Só que tem que ter muito cuidado com todos eles. Se você deixar muito tempo ou uma temperatura muito elevada, você pode perder alguns componentes importantes. Então, cada chá, por isso que não dá pra gente falar especificamente aqui nesse vídeo, mas depois eu posso fazer um vídeo sobre cada um desses chás para vocês terem mais noção de quanto tempo a gente deixa em infusão cada um, para não perder as propriedades deles. Quando as folhas estão secas, a gente deixa um menor tempo de infusão e uma quantidade menor. Então, normalmente, por exemplo, de uma forma geral, uma colher de sopa das folhas secas para 250 ml de água. Então, o que é na infusão? Você ferve a água primeiro, depois que ela começa a ferver, você desliga a água e aí você acrescenta a erva, uma colher de sopa da erva. E deixa lá entre 5 e 10 minutos, dependendo da folha, dependendo da planta. Na decocção, você vai começar a ferver a água, quando ela estiver quase começando, você acrescenta as raízes ou as cascas e deixa lá por 5 minutos, algumas você pode até deixar por 10 minutos. Eu coloquei aqui, e vai aparecer para vocês, os chás, eles podem ter diferentes finalidades. Eles têm efeitos, a gente pode determinar as funções deles dependendo de cada uma das suas características. Então, alguns têm efeitos mais diuréticos, como, por exemplo, a carqueja, a cavalinha, hibisco. E como alguns são muito amargos, a gente pode acrescentar, por exemplo, canela, anis, e isso é bem interessante. Por exemplo, a canela, ele é um exemplo, como ele é mais durinho, o interessante, se for fazer a canela de pau, fazer a decocção. Por 5 minutos já está excelente, então você faz exatamente aquilo. Quando começar a ferver a água, coloca uma canela de pau, deixa fervendo ali por 5 minutos, desliga e aí você pode acrescentar alguns desses chás. Ou carqueja, cavalinho e hibisco, é uma excelente combinação. E aí eu já começo a responder a pergunta que fizeram aqui. Se existe uma combinação ideal. Existe, principalmente dependendo do qual é o objetivo que você quer com aquele chá. E a quantidade, assim, porque o ideal é você não ultrapassar mais do que 3 ervas na mesma infusão. É isso quando você está preparando mesmo as suas infusões direto na folha. O que acontece muitas vezes é que o que vocês sempre me perguntam é o que é melhor, né? As infusões direto com a erva ou os chás de saquinho. Os chás de saquinho, eles também são eficientes. Eles também são interessantes. Muitas vezes eles vêm padronizados com umas quantidades dessas combinações, só que em quantidades menores. E isso torna aquele chá mais seguro. É mais seguro do que a gente mesmo fazer essa combinação de mais de 3, 4 ervas, 5 ervas, porque aí você pode competir a atividade
compatibilidade um com o outro e você acabar não tendo o mesmo benefício. Então, normalmente eu fico ali com a combinação de 3 ervas, 4 ervas no máximo, mas 3 ervas é o mais interessante. Os chás de saquinho, qual é a diferença? Assim, o ideal é que hoje em dia, muitos desses saquinhos, eles também têm alguns compostos químicos que não são bons. Então, se você tiver a possibilidade de encontrar marcas que os saquinhos do chás, eles sejam biodegradáveis, também orgânicos, é a melhor forma, tá? Mas não é que nunca vai consumir esse tipo de chá só porque tá no saquinho e no saquinho tem componentes químicos ali que não são legais. O que eu costumo fazer na minha prática? No meu dia a dia, na minha casa, eu faço sempre as minhas infusões com as ervas, seja ela fresca ou ela seca. E quando eu viajo, eu sempre levo meus chazinhos de saquinho mesmo, porque fica mais fácil, mais prático. É só você encontrar uma água quente, colocar ali seu chá e você já consegue ter ali no seu dia a dia, mesmo que você esteja viajando ou numa situação que é difícil você conseguir preparar o seu chá da forma adequada, tá bom? Então, é essa a grande diferença. Muitas vezes o chá de saquinho você vai precisar também deixar maior tempo de infusão, porque você tem um saquinho que não está entrando em contato direto com a água, então isso também dificulta, então você precisa deixar ali alguns 10, 15 minutos, dependendo do chá, tá? Então é sempre seguir as recomendações que tá na caixinha do chá que você compra. Seguindo aqui a nossa lista dos chás e diferentes finalidades, nós temos os chás que são anti-inflamatórios e esses chás eles acabam auxiliando também no processo de emagrecimento, que é muito interessante também. Então a gente tem o gengibre, por isso que ele é conhecido aí também como chá, além de ser anti-inflamatório, ele ser termogênico, né? Mas na realidade, ele por auxiliar nesse processo inflamatório, ele estimula também algumas proteínas na nossa mitocôndria que faz com que libere energia sob forma de calor, então isso ajuda nesse processo termogênico também. E o gengibre, lembrando, ele é uma raiz, então a melhor forma de fazer é por decocção. A cúrcuma, que também é uma raiz, então o ideal é fazer ela fresquinha, na forma de raiz e você fazer a decocção dela, mas se você já tem a cúrcuma em pó, o que você pode fazer? Depois que você preparou a sua infusão, já colocou ali alguma outra erva, aí você pode colocar uma colher de chá da sua cúrcuma que está em pó, acrescentar no seu chá, então não precisa fazer uma infusão e deixar muito tempo, é só acrescentar ali na sua infusão final de uma outra erva, tá bom? Chá de hibisco, canela. O chá de canela eu gosto muito também de fazer essa associação, além dele ser anti-inflamatório, ele deixa um gostinho bom no seu chá e ele auxilia também na sensibilidade à insulina. Então, qual seria uma combinação interessante? Se você tem uma pessoa, se você é aquela pessoa que está precisando melhorar a sua eliminação de toxinas e também quer melhorar, ali você está se sentindo muito inchado, retenção de líquido. Então, o que você pode fazer e também quer auxiliar no emagrecimento, uma boa combinação seria cavalinha, gengibre e canela, porque isso vai auxiliar a você ter uma melhora da inflamação e isso vai auxiliar no seu sistema todo de detoxificação e também de reduzir essa retenção de líquido pelo excesso inflamatório. Um chá diurético que vai auxiliar aí também na sua eliminação e um chá que vai melhorar, tem um efeito termogênico interessante. E isso, por exemplo, não contém cafeína, tá? Então, para quem está fazendo um equilíbrio aí da cafeína, também vai ser uma excelente combinação dessas três plantas. E quando que você pode fazer isso? Você pode fazer uma tomada desse chá pela manhã, no meio da manhã, e outra no máximo ali no meio da tarde, 2 horas da tarde, 3 horas da tarde, tá excelente. E aí à noite você pode escolher esses chazinhos aqui que eu coloquei que são potencializadores do sono. Na realidade, a gente tem diferentes níveis desses chás de potencializadores do sono. Tem uns que são mais sedativos e que são bastante potentes. Até coloquei aqui a valeriana, a cava. A gente tem que ter atenção também na prescrição de alguns, porque nem todos são de prescrição nutricional. Mas o que eu gosto muito de fazer também é a erva cidreira
lavanda e camomila. Erva cidreira com camomila, camomila são muito interessantes para você fazer. O chá, ele não é para você tomar, se você dorme às 10 horas da noite, é você tomar o chá às 21h30, achando que você vai dormir às 10 horas da noite. A ideia é você consumir ele algumas horas antes, pelo menos 4 horas antes do seu horário habitual de sono. E a erva cidreira, eu gosto muito dela, porque como ela também auxilia também as funções gastrointestinais, eu gosto de colocar ervas, fazer alguma infusão com a erva cidreira pela manhã, pela tarde, por volta lá das 17, 18 horas, seria bem interessante para auxiliar. E quando for à noite, você faz um chá de camomila também, que potencializa mais ainda essas suas questões de sono. Tem os chás para dores de estômago especificamente, então se você tem gastrite, tem muitos desconfortos gástricos. Temos os chás de alfavaca, funcho, a própria erva cidreira, a espinheira santa, são chás excelentes para isso. Temos os chás também até para TPM, da folha de amora, camomila, dente de leão, a camomila porque auxilia você ter mais o equilíbrio da sua ansiedade no processo de TPM, e o dente de leão, ele vai auxiliar o processo de detoxificação dos hormônios. Então isso faz com que você equilibre mais os seus hormônios e você não tenha tantas consequências do excesso hormonal da sua TPM. E temos os chás também para distensão abdominal, como erva cidreira, o gengibre, funcho, cravo. Então, dependendo, vocês estão vendo que algumas plantas, elas têm mais de uma função, mais de uma finalidade. Então, dependendo do que você precisa, se você precisa potencializar mais o sono, se você precisa mais potencializar a ação anti-inflamatória, ou se você quer algo que melhore a distensão abdominal, então você vai fazendo a sua combinação de acordo com o que você precisa. Esses da distensão abdominal, o interessante é que você faça após as refeições, imediatamente após as refeições. Outros você pode utilizar também antes das refeições, dependendo do que você precisa, se é aquilo que você quer mais para melhorar a digestão. E os que a gente vai usar pós-refeição são os chás que a gente chama de carminativos. Chás carminativos são aqueles que ajudam a reduzir os gases, uma vez que você já produziu. Mas se você faz o chá, se você toma antes, prepara seu processo digestivo, você come devagar, porque isso é super importante para melhorar a sua digestão. E aí você vai produzir menos gases e toma mais o chazinho, que vai melhorar também e vai reduzir essa formação de gases. Isso auxilia demais essa distensão abdominal, essa barriga estufada que algumas pessoas ficam após as refeições. Então, esse assunto chá, ele é bem extenso, assim, não dá pra gente falar sobre tudo sobre chás exatamente em um único vídeo, porque isso requer um aprofundamento muito maior de falar sobre cada um, sobre quais são os fitonutrientes que cada um possui. Os fitonutrientes são compostos que contém dentro das plantas e dá esse poder das plantas de serem tão benéficas para o nosso organismo, de terem ações muito específicas para o nosso organismo, para o nosso cérebro, para o fígado, para os rins, para uma série de órgãos, e cada um tem o seu poder, sua finalidade muito específica, o tempo de preparo de cada um, o tempo de infusão. Então, o profissional que vai prescrever para você, ele tem que saber muito quais são essas melhores combinações e o tempo e forma de preparo de cada um, e vocês também irem experimentando na sua prática para conseguir obter os melhores resultados. Então, aguardo vocês para o próximo vídeo. Tchau, tchau!